Olá, eu sou Rodrigo Pocente, Head de Fundos Imobiliários do Fator. Estou aqui hoje para conversar com vocês e falar um pouquinho sobre os acontecimentos de junho do VRTA 11. Em junho, o VRTA 11 distribuiu 90 centavos por cota, perfazendo aí um dividend yield de um pouco mais de 1% no mês. Atualmente a gente possui uma reserva de 64 centavos por cota, e a gente finalizou o mês com caixa aí de 52 milhões e 500 mil reais aproximadamente, recursos esses que serão destinados, obviamente, para o pagamento dos dividendos, mas também para a alocação de CRIs no nosso pipeline. Hoje a gente tem um CRI no volume de aproximadamente 30 milhões para ser aprovado, para ser liquidado aí nos próximos 2 meses, em estruturação. As movimentações do mês foram a compra de 35 milhões do CRI Unimed, a taxa de IPCA mais 8,75, é um CRI de build-to-suit que vai estar melhor explicado no nosso relatório, e outra aquisição foi a compra de 15 milhões do CRI Gafisa, para financiamento do projeto da Oscar Freire, a taxa de IPCA mais 11. É um complemento de um CRI que hoje a gente já tem em caixa, detalhamentos também no nosso relatório. No mês de abril, a gente teve aí o evento de inadimplência do Vibra, estou me referindo a abril, tá? Então, aqui é um relatório que eu estou comentando novamente para deixar claro, alguns cotistas não assistem os vídeos todos os meses, não veem os relatórios todos os meses, então a gente acaba repetindo algumas informações alguns meses. Então, o CRI Vibra teve aí um evento de inadimplência em abril, a gente tem uma posição muito pequena nesse CRI, 1,3 milhões, isso não representa muito pouco do nosso PL, 0,09%, ele já está 100% marcado em PDD, já faz algum tempo, tá? A gente já vinha vendo essa posição aí se consolidando como um eventual problema, então a gente se antecipou e já foi marcando aí essa posição em PDD ao longo dos meses, e devido à posição ser relativamente pequena, ele consta, esse CRI especificamente consta no campo outros do nosso relatório, tá? Então, por uma visualização melhor do relatório, a gente tem lá um campo outros. Se você quiser ter acesso a todos os ativos que estão no relatório, a gente tem um link no nosso relatório para a planilha de fundamentos. Lá na planilha de fundamentos você vai ter toda a carteira detalhada num formato em Excel, né? Então você consegue ver melhor todas as informações. Apesar, obviamente, do volume pequeno desse CRI, a gente está tomando todas as medidas cabíveis para reaver o pagamento das parcelas inadimplentes. Falando aqui agora um pouquinho mais detalhadamente sobre o fundo, passando aqui a nossa apresentação, a performance, como eu disse, superou aí um pouquinho mais de 1% de dividend yield nesse pagamento de 90 centavos. Hoje, considerando o gross up, a gente já ultrapassa os 150% do CDI no mês em relação à rentabilidade. A nossa cota patrimonial, por conta da variação da NTNB, visto que a marcação do mercado é muito pesada na nossa carteira, dado que a maior parte da nossa carteira está em IPCA, então a marcação aí via título público e variação também da inflação e da NTNB varia bastante a nossa cota patrimonial. A nossa cota patrimonial fechou o mês em R$ 90,91 e a nossa cota mercado a R$ 88,83. Seguindo aqui na apresentação, o mês de junho teve uma retomada aí da liquidez do secundário, né, do volume de negociação do fundo, ultrapassando aí os 45 milhões. E nesse slide a gente reforça a nossa tese de diversificação. Tá? Continuamos trabalhando fortemente na diversificação do fundo. A diversificação ela traz para a gente um conforto, uma mitigação de risco e é uma das grandes bandeiras aí que a gente levanta em relação à nossa gestão. A gente sempre vai diversificar não só em tipos de papéis, tipos de devedores, mas também tipos de setores e também em securitizadoras. Hoje a gente vai acabar tendo aí alguma concentração nas securitizadoras, que elas vêm se consolidando. A última notícia que a gente tem aí é a Opeia adquirindo a Tru, então provavelmente a nossa concentração maior será Opeia, né, visto que hoje a gente já tem mais de 30%, 31,8%, e a Tru a gente tem 12,3%, então tem uma concentração grande na Opeia, que tudo bem, é uma securitizadora excelente, super bem gerida, então não temos grandes problemas, mas nesse sentido a gente acaba não conseguindo diversificar tanto por conta dessa consolidação. Em relação a indexadores, nada, nenhuma grande mudança, continuamos aí muito focados em IPCA, estamos aí nos CRIs com 97% do fundo, mais de 97% do fundo em operações em IPCA, continuamos com essa tese, a gente
obviamente, para poder fazer mais sentido em relação ao nosso benchmark, a gente tem carregado bastante IPCA. Momentaneamente, com taxa de juros alta, a gente fez alguma alocação em CDI, mas agora a gente está voltando mais para IPCA. Tipos de ativo, a gente tem aí 85% da carteira em CRIs, pouco mais de 11% em fundos imobiliários e um pouquinho em caixa esse que será consumido com essas novas operações que a gente tem, está em estruturação. Carrego da carteira, a gente tem aí, em relação à taxa de aquisição, a gente tem melhorado o nosso carrego. Quem nos acompanha aí vem observando nos últimos anos, a gente vem subindo o nosso carrego médio em termos de taxa de compra, né? Taxa de aquisição, a gente chegou a ter em algum determinado momento 5,8 mais IPCA, hoje a gente já está aí superando a marca aí de 7,20, estamos 7,26, IPCA mais 7,26, fruto aí dessa oxigenação da carteira. A gente vai vendendo de pouquinho, vai comprando de pouquinho, e aos poucos a gente chega aí numa composição de carteira um pouco mais vantajosa em termos de compra. A marcação ao mercado subiu por conta, de novo, dessa remarcação aí das carteiras, por conta da movimentação da NTNB, e a gente tem praticamente nada de operações aí em CDI, e a gente tem uma taxa de compra média aí de CDI mais 3. Prazo médio do fundo abaixo de 5 anos, estamos falando aí de 4,84 anos na média. A sensibilidade do dividend yield, esse é um quadro que a gente vem sempre reforçando. Hoje, a cota do Veritá vai variando aí entre 87, 88, 86 reais, então a gente deixa um pouco desse patamar de cota evidenciando quanto que a carteira renderia no caso do cotista comprar o fundo naquele patamar de cota. Tá? Hoje a gente está falando entre 88, 87,5, a gente já chega aí no patamar de mais de IPCA, mais do que IPCA mais 10, tá? Que é muito vantajoso visto a qualidade da carteira e a diversificação que a gente tem hoje. Bom, falando um pouquinho aí de mercados e tendências, a inflação continuou no campo positivo, o IPCA divulgado foi de 0,46%, referente a maio de 2024. O índice apresentou uma pequena aceleração aí frente ao mês anterior. O valor ainda é considerado relativamente baixo e impacta, obviamente, diretamente o nosso mercado aí de recebíveis imobiliários, principalmente o nosso fundo, dado que a maioria dos nossos CRIs são indexados a IPCA. E tem um detalhe, a maioria dos CRIs, eles possuem uma defasagem entre 2 e 3 meses. O que isso significa? Que os CRIs vão ter aquela rentabilidade, por exemplo, do mês de maio, refletidos 2, 3 meses depois. Então, no mês de julho, no mês de agosto. Tá? Então, isso é um pouquinho da dinâmica do nosso mercado, só para poder explicar um pouquinho melhor. Em relação ao cenário, demonstra ainda uma inflação acompanhada de perto, os próximos cortes, se vierem, obviamente, dependerão aí da evolução da dinâmica inflacionária, que a gente tem visto que está bem controlada. Particularmente para o universo de fundos imobiliários é importante essa notícia, é importante o acompanhamento desse dado, porque existe uma correlação enorme entre taxa de juros e o crescimento e evolução aí do mercado de fundos imobiliários, né? O ganho de preço das cotas dos fundos imobiliários acontece majoritariamente quando a taxa de juros cai. E a taxa de juros cai quando a inflação está controlada, né? Então, tem que ter toda uma conjuntura aí monetária para que a gente consiga ter esse movimento de crescimento da taxa de queda de taxa de juros e crescimento do mercado imobiliário. Então, por esse mês é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente fica aqui à disposição pelos canais de atendimento e até a próxima.